O Jogo do Poder reúne os melhores da tropa de elite do jornalismo no meio-norte do Brasil. Vamos com os jogadores e o nosso convidado especial de hoje. Hoje tem entrevista especial no Jogo do Poder. Aí está ele no centro, o governador do Maranhão, Flávio Dino. Boa tarde, governador. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer. Mais uma vez, cumprimento a Rede Meio Norte pelo excelente trabalho que faz de jornalismo, de entretenimento, nessa nossa querida região do Brasil. Isso aí, governador. O senhor sabe que hoje nós somos deixa eu ver aqui, é Globo, Record, SBT, Bandeirantes, Rede TV, somos a sexta TV com mais alcance, rede de TV com mais alcance no Brasil. Estamos em 20 estados, sendo 7 com afiliadas e parceiras e outros 13 estados com canais a cabo que retransmitem o nosso sinal. Então é uma alegria para nós e principalmente o Norte e o Nordeste com muita cobertura, com muita capilaridade. Bem, mas para entrevistar o governador Flávio Dino, nós temos aqui o Ari Carvalho. Olá, Ari, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a Raniele Veloso, também a Sávia e ao governador Flávio Dino. Ari, eu sei que você não vai dar a informação toda agora, mas sim, você já sabe o resultado da reunião hoje do COI. Acabou de sair, Amadeu. Fala aí, vai continuar o que está aberto ou vai congelar a próxima etapa? A prefeitura decidiu fazer lockdown nos últimos 2 finais de semana de agosto, assim como nos 2 primeiros. Okay. E o prefeito Firmino Filho avaliou que, com esses 2 lockdown, estão autorizados, sim, a partir de segunda-feira, bares e restaurantes e lanchonetes. Além dos bares e restaurantes e lanchonetes, hotéis e similares. E também a organização de eventos, desde que não sejam eventos culturais ou esportivos. Empresas de organização de eventos. Então, bares e restaurantes que temiam que o prefeito brecasse o processo de reabertura, ele acaba de confirmar que bares, restaurantes e lanchonetes poderão atender presencialmente ao público. Então, seguindo o cronograma de reabertura, a etapa C, né? A fase C da reabertura, portanto, está confirmada. Informação em primeira mão aí do Ari Carvalho no Jogo do Poder. Depois da entrevista com o governador, a gente dá outros detalhamentos. Boa tarde, Sávia Barreto. Muito boa tarde. Só agradecer a gentileza do governador Flávio Dino aqui nos bastidores antes de entrar no ar. Ele chamou eu de garota. Só que quando a gente contou a nossa idade, de verdade, aí ele teve que retirar, né? Mas vamos ficar só entre nós e o governador. Não, retire não, governador. A Raniele essa semana completou 18, já pode tirar a carteira. E a Sávia é conhecida como a menina má, a boa menina má, a Sávia Barreto. E como é que o outro que o Efrem chama ela, Efrem, Ari? Mocinha. Mocinha e também bomba de explosão de Beirute. Mocinha. Então, aí são 2 garotinhas mesmo, governador, o senhor está certo. Pois não, Raniele, boa tarde, a correspondente Meio Norte em Brasília. Boa tarde, Amadeu, boa tarde a todos. Vai ficar entre nós, né, sabe, que o governador disse que a gente não precisa fazer plástica tão cedo. Olha isso, concordo com o governador Flávio Dino. Mas, governador, vamos começar falando aí sobre os 100 mil mortos e as repercussões disso. O Brasil parece caminhar. Eu nunca acreditei que a gente chegasse em 100 mil na Covid, mas agora não duvido mais que cheguemos aos 150 mil. E há, claro, a narrativa política em duelo. O presidente dizendo que o problema é que governadores não utilizaram a estratégia adequada, que seria fechamento vertical, o distanciamento vertical. E acabaram fazendo distanciamento horizontal, o que atrapalhou a estratégia. E os governadores, e o senhor é um deles, falam que se houvesse uma coordenação nacional, a gente poderia ter um número menor. Que narrativa está prevalecendo? Em primeiro lugar, é claro que acho execrável esse tipo de debate
porque ele já é revelador do descompromisso, da irresponsabilidade do presidente da República no tratamento de um tema tão grave, ao objetivar transferir as competências que são suas para outras esferas de governo, a partir de uma falácia, a partir de uma mentira, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal proibiu o governo federal de agir. Isso jamais aconteceu. Isto é mentira. O que o Supremo Tribunal Federal disse é o certo, é o que está na Constituição, que o governo federal, governos estaduais, as prefeituras deveriam atuar juntas. Tentamos isso. O presidente da República não acreditava no coronavírus, dizia que era uma gripezinha. Depois passou a debochar do problema. E até hoje não adotou uma atitude séria. E acredito que esse é o parâmetro de julgamento no futuro. Ou seja, o que vai distinguir uns e outros, como você propõe, qual a narrativa, é mensurar qual foi a postura de cada um diante do coronavírus. Houve aqueles que encarassem como um problema sério e procurassem tomar atitudes lastreadas nas orientações científicas, e houve quem se dedicasse apenas à politicagem, ao deboche, à omissão, à descoordenação, à desorganização. Então, isto vai ser avaliado no futuro. O que eu, da minha parte, estou preocupado e dedicado não é ficar debatendo sobre responsabilidades. Neste momento, o que é necessário é união. E nós continuamos a buscar isso. Infelizmente, não há correspondência por parte do presidente da República. Por que o senhor considera que ele melhorou os índices de aprovação do governo, mesmo em meio a essa pandemia, a crise econômica e a essa inação que os governadores apontam? Há um fator transitório, efêmero, derivado do auxílio emergencial, ao qual ele era contra. Lembremos que ele mandou ao Congresso Nacional uma proposta de R$200, portanto, um valor similar ao Bolsa Família. Foi a oposição que apontou corretamente que este valor era insuficiente. Lutamos no Congresso, tivemos o apoio do presidente da Câmara, do presidente do Senado e conseguimos elevar para R$600. Depois o Bolsonaro percebeu que isso poderia ser uma política que trouxesse popularidade a ele, ele está mais ou menos surfando neste momento, mas não acredito que seja algo duradouro, até porque, infelizmente, ele vai acabar com os R$600. Por mim, mantinha, mas ele já anunciou que vai acabar. Então, acredito que na hora que ele fizer esta injustiça, aí ele vai, a popularidade dele vai voltar ao normal, porque realmente um governo muito fraco não pode ter aprovação popular. E como de fato não tem, pelo menos aqui no Maranhão, que eu acompanho mais diretamente, claro, a desaprovação dele é muito maior do que a aprovação. Raniele Veloso. Bom, governador, já que a gente está falando do presidente Jair Bolsonaro, aqui essa semana o deputado federal Orlando Silva, que é do seu partido, do PCdoB, ele falou que quer governar São Paulo inspirado no senhor. Ele que é pré-candidato à prefeitura da maior capital do país. E a gente vem acompanhando aí que o senhor é um nome bem cotado, forte, para enfrentar Bolsonaro em 2022. Então, o PCdoB realmente já o escolheu para isso ou confirma aquela informação que líderes da esquerda estão tentando criar um novo partido para enfrentar o presidente Jair Bolsonaro? E o senhor é um desses líderes. Daniela, eu acredito que ano que vem teremos uma reformulação do quadro partidário no Brasil em razão de duas novas regras legais, quais sejam o fim das coligações proporcionais e a chamada cláusula de barreira, cláusula de desempenho. Eu defendo que sejam introduzidas as chamadas federações partidárias, como nós temos em outros países do mundo, possibilitando uma maior união, uma maior aglutinação de forças políticas.
acho que isto que nós temos que debater em 2021. Candidaturas lá na frente, 2022, há tempo para todo propósito debaixo do céu, diz a Bíblia, e nós temos que cumprir isto. Este ano, o coronavírus, combater o desemprego, a crise econômica, eleição municipal. Próximo ano, organizar o quadro político, o quadro partidário, enfrentar a crise, ver se Bolsonaro não destrói ainda mais o Brasil, e da eleição em 2022. Acho que esse que é o cronograma, portanto, eu não discuto realmente qualquer planejamento nesse momento que envolva isso. Claro que fico honrado com as lembranças, com o apoio que recebo, um ou outro, que se manifestam nessa direção, como você menciona, mas eu tenho os pés bem firmes no chão para saber que o momento não é esse. O seu PC, rapidinho, Ari, e sabe, o seu PCdoB, só para manter o assunto aqui, o seu PCdoB, o senhor acredita, sobreviverá? Nós conseguimos ultrapassar a cláusula de barreira agora nessa eleição passada, mediante uma fusão partidária. Nós fundimos com outro partido, o Partido Pátria Livre, e com isso conseguimos ultrapassar a chamada cláusula de barreira. Então, nós temos que continuar esse processo de fortalecimento, porque é o partido mais antigo do Brasil, e mesmo que integrado, por exemplo, a uma federação partidária, eu defendo, obviamente, que ele prossiga a sua trajetória. Ari. Vacina contra a Covid. Os governadores do Nordeste, reunidos no consórcio do Nordeste, estão discutindo a compra de uma vacina para imunizar a população nordestina. O Maranhão segue o consórcio, esse plano de comprar conjuntamente uma vacina. O Maranhão tem esse plano, mas teria um plano B. Eu lembro que a época da compra de respiradores, daquela corrida pela compra de respiradores, o Maranhão conseguiu comprar, fazer uma compra aí e levar ao estado, antes de outros estados da federação. Esses equipamentos estão disputados à época. Em relação à vacina, governador? Eu estou acompanhando a política nacional e regional, não há uma política própria do governo do estado. Há ainda muita controvérsia científica acerca dos vários experimentos. Eu acredito muito no trabalho da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, nesse aspecto, que tem parcerias, e o governo da Bahia, que lidera o Consórcio Nordeste, que preside o Consórcio Nordeste, está em busca de parcerias com laboratórios de outros países do mundo. Eu vou manter o alinhamento com a política nacional e com a política da nossa região Nordeste, porque acho que neste caso nós temos que ter muita cautela, porque não há ainda, infelizmente, certeza científica em relação a nenhuma dessas vacinas anunciadas. Todas estão em fase de testes. Há aparentemente uma pequena vantagem da vacina produzida na Rússia, mas é muito cedo ainda para contar com isso. Eu acho que, como gestores, nós temos que continuar a cuidar daquilo que a gente pode fazer sem ainda contar com uma vacina em termos definitivos. Sávia. O senhor já foi juiz federal e eu queria saber a sua visão a respeito dessa disputa entre a Procuradoria-Geral da República e a Lava Jato, não só sobre o controle de dados, mas sobre o modo de combater a corrupção no Brasil. A via é mesmo a jurídica, ela é efetiva, ou não seria mais interessante buscar justamente incentivar os órgãos de controle para agir preventivamente? Como é que o senhor acredita que deve ser o melhor caminho para o Brasil? Sem dúvida, a ação preventiva é a melhor, também a ação conciliatória. Às vezes, há investigações que se prolongam por 5, 10 anos e ninguém mais sabe que está sendo investigado. Isso abre espaço para toda sorte de oportunismo e abuso, é preciso ter cuidado com isso. Agora mesmo, nessa temática do coronavírus, há que se distinguir o que é corrupção, que deve ser duramente combatida nos termos da lei, e o que é, eventualmente, como a Raniela acabou de mencionar, como o Ari mencionou, havia uma corrida por respiradores. Não só por respiradores, por máscaras, luvas, produtos, de um modo geral. Não tinha onde comprar. Infelizmente, os preços subiram. Lei da oferta e da procura. Então, você compra a um preço maior, não significa necessariamente corrupção. Tem que separar o joio do trigo, como novamente a Bíblia ensina.
Então, acho que uma atitude cautelosa é a melhor prevenção, conciliação. No que houver certeza quanto à improbidade, corrupção, essas coisas absurdas que infelizmente acontecem, aí tem que agir. No que se refere a essa controvérsia interna do Ministério Público Federal, me parece que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A Lava Jato acertou muito, mas cometeu erros. Os erros devem ser apurados e punidos, todos são iguais perante a lei. A Lava Jato que dizia isso o tempo todo, então eles não estão acima da lei. Agora tem que ver, o Aras também aparentemente está puxando muito para o outro lado. Ou seja, como ele é muito vinculado ao Bolsonaro, às vezes parece que ele está contra o Sérgio Moro, porque brigou com o Bolsonaro. Tudo isso é muito ruim. A culpa é dessa ultrapolitização das instituições da justiça. Eu fui juiz 12 anos e me mantive afastado das contendas partidárias. Quando quis disputar o mandato, saía antes e era juiz em Brasília e disputei o mandato no Maranhão, ou seja, não tinha nenhuma relação de uma coisa com a outra. Então, quando você politiza a justiça, realmente é muito ruim para a sociedade e, sobretudo, para a própria justiça, para o Ministério Público, para a polícia. Todas essas instituições não podem ter militância ideológica partidária. Aliás, como as nossas instituições estão chafurdadas nesses últimos anos, né? Incrível isso, todas elas. Pois não, Raniele? Bom, sobre as consequências da pandemia do coronavírus no país, a gente já acompanha aí mais de 12 milhões de desempregados e o senhor propôs um pacto nacional pelo emprego, inclusive ao presidente Jair Bolsonaro, que, de certa forma, ignorou. Como é que o senhor avalia esse comportamento do presidente? Do Bolsonaro, quem o conhece, espera tudo. Ele realmente é uma pessoa difícil, que aparentemente vive atormentado com seus dramas familiares, filhos, polícia, Queiroz. Então, ele não é uma pessoa que se notabiliza assim pela sensatez, pelo equilíbrio. Nunca foi. Agora piorou um pouco. Então, eu não espero que ele abrace imediatamente ideias de bom senso. Demora um pouco. Eu acho que, infelizmente, essa desorganização econômica, vejamos que não temos sequer equipe econômica no momento. Ninguém sabe se o Paulo Guedes fica, se o Paulo Guedes sai, toda a equipe dele saiu, o Banco do Brasil está sem presidente, enfim, um tumulto. Neste tumulto, o quadro econômico e social vai se deteriorar. Pode ser que a partir disso, mais adiante, a gente consiga no Congresso Nacional, como tem sido na Câmara, no Senado, construir políticas que ajudem a gerar empregos. Esse é o sentido da minha proposta. Um pacto nacional em torno de investimento público, investimento privado, dinheiro para micro e pequenas empresas, não apenas crédito, mas um auxílio emergencial empresarial, obras públicas. Essa é a agenda que todo o planeta está fazendo, menos o Brasil. A União Europeia está fazendo, os Estados Unidos está fazendo, a Argentina anunciou ontem um pacote, mas o Brasil continua ainda patinando em torno de debates errados. E isso vai, infelizmente, cobrar um preço nos próximos meses. Aí eu acredito que o bom senso deve prevalecer, como disse no Congresso, e aí o Bolsonaro é obrigado a aderir, como foi com o Fundeb, como foi com o auxílio emergencial de R$600. Normalmente ele é o último a aderir. Então acho que assim vai ser com a temática dos empregos. Ari. Amadeus, me permite só um complemento? Pois não. Governador, pelo que eu vi, os números do Maranhão em relação ao emprego também não está tão positivo, né? Claro, assim como todo o país. O que o Estado, então, tem feito nessa área de política? Nós temos o melhor desempenho do Nordeste no atual momento. No mês de junho, nós tivemos o 4º melhor CAGED do país. O CAGED é o indicador oficial do Ministério da Economia que mede a geração de empregos formais. Fomos o estado que menos perdeu empregos no Nordeste nesse ano. Naturalmente perdemos, claro, mas menos, em razão de uma série de fatos. Acho que uma mediação adequada das medidas sanitárias. Nós começamos a abertura econômica aqui no dia 25 de maio. Acho que isso ajudou muito a que nós tivéssemos impulso, investimento privado, manutenção de empregos, abertura de empregos, construção civil, enfim, e políticas de apoio que nós temos feito de modo geral. Eu destaco mais recentemente medidas tributárias. Nós adotamos aqui um pacote de
anistias fiscais, parcelamentos de ICMS, de IPVA, dispensa de juros, de multa, exatamente para aliviar um pouco a pressão sobre o setor privado. Também abrimos mão, mudamos o calendário de impostos, do Simples, do IPVA, tudo isso visando ajudá-lo a atenuar a questão econômica, embora, neste caso, constitucionalmente, as responsabilidades principais sejam atribuídas juridicamente ao governo federal. O senhor vai inaugurar em Timon uma das maiores áreas, um dos maiores parques, áreas de lazer e entretenimento aqui da região. Um parque tão grande, eu vi as imagens, que rivaliza com os grandes parques aqui da capital de Teresina, que é o Parque de Timon. Então, eu gostaria que o senhor falasse agora aos timonenses que nos assistem e nos escutam, o que o seu governo tem feito por essa importante cidade do Maranhão, tomando como ponto de partida esta grande obra, né, que é uma obra vistosa, que é o parque que vai ser inaugurado. Eu tenho muita amizade com o prefeito Luciano Leitor, a Prefeitura de Timon é nossa parceira, assim como a Câmara Municipal, e respeito tanto a população e os políticos de Timon, que o líder do nosso governo é de Timon, é o deputado Rafael Leitor. Então, tem uma vinculação grande a esses pleitos todos e temos executado inúmeras ações na cidade de Timon. Posso dizer com toda a segurança que foi o governo do estado que mais investiu na cidade de Timon, com dezenas de quilômetros de asfalto, com ginásio esportivo, com praça, com escola de tempo integral, com escolas recuperadas, com o CAIC que foi recuperado. Agora estamos com a obra da SEASA, todas as áreas, todas. UTI do Hospital Alarico, que não existia. Então, todas as áreas foram contempladas com apoio do governo do estado. Agora temos, em conclusão, a SEASA, que é uma grande obra também na cidade de Timon, e o parque, que ficou belíssimo, nós ainda não finalizamos, ainda há o plantio de árvores, alguns detalhes, mas realmente é uma belíssima área. Eu não pude ainda conhecer pessoalmente em face da pandemia do coronavírus, mas tenho visto fotos, acompanhado permanentemente. Hoje mesmo postei nas minhas redes sociais algumas fotos, e é um espaço democrático. Uma cidade democrática tem que ter espaço público. Claro que a pessoa que pode pagar, que pode ir a um restaurante, a um bar, um cinema, um shopping com a sua família, ótimo. Agora, essa pessoa e todas as outras devem ter a opção também do lazer gratuito. Uma cidade tem que oferecer isso. E o Parque de Timon representa isso, um espaço de convivência comunitária, de lazer, que as pessoas vão poder fazer piquenique, comemorar aniversário, vão poder fazer a sua caminhada, jogar futebol, praticar esporte de modo geral, além de ser uma área muito bonita para a pessoa ficar parada com a sua família. Então, é realmente uma grande conquista para a cidade de Timon. Nós já investimos aqui em mais de 100 espaços públicos, são 106 espaços públicos, entre grandes praças, parques, nós chamamos de praças da família, inclusive fizemos um em Timon, parques ambientais como este de Timon e outros tantos, porque olhamos a qualidade de vida das pessoas, como Jesus Cristo nos ensinou, nem só de pão vive o homem. Então, claro que a gente cuida muito das questões sociais, da dimensão material da vida, mas é preciso que as pessoas também consigam aproveitar esse dom divino extraordinário que é a vida, com a sua família, com seus amigos, com suas amigas, e o parque vai ser isso. Eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Sávia. Governador, ontem a gente entrevistou aqui no Jogo do Poder o ministro Onyx Lorenzoni. Ele fez uma avaliação do cenário de 2022 dizendo o seguinte, olha, ele acredita que o Bolsonaro vai para o primeiro turno, não vai ter nem segundo turno. A gente estava tentando ver um cenário aí para o segundo turno. Claro que ninguém tem bola de cristal, mas a gente pode tentar enxergar as coisas com a lente da experiência. E isso o senhor tem. Então, eu gostaria que o senhor colocasse para a gente, com a sua experiência política, qual o cenário que o senhor vislumbra, desenha para 2022. Muita gente fala Bolsonaro e Moro, dois candidatos da direita, que seriam um contrassenso, porque a ciência política aponta que vai ter sempre um candidato mais à direita, outro mais à esquerda. Como é que o senhor enxerga isso? Todas as eleições presidenciais realizadas após a redemocratização, de 89 a 2018, tiveram a esquerda com alto protagonismo. Se você pegar de 89... com Lula, 1994, 1998, 2002, 2006 com Lula,
depois com duas vitórias Dilma, depois o Haddad. Então, é fora de... E todos Lula, né, governador? Todos Lula. Liderados pelo PT, que é o principal partido. Dilma era Lula, Haddad era Lula na eleição. Ele está sempre lá. Claro, então acredito que isso vai se reproduzir mais uma vez, sabe? Como você diz. Ou seja, a esquerda estará presente. É preciso que module adequadamente o programa, consiga apresentar uma visão atualizada, mais unida quanto possível, mas creio que a tendência é essa. Se a eleição fosse hoje, o Bolsonaro iria para o segundo turno com a esquerda, não há dúvida que iria, os indicadores mostram isso, com o nosso candidato ou com a nossa candidata que tem o nosso apoio. Agora, vamos ver até 2022, né? Eu realmente acho que a tendência do Bolsonaro é uma tendência de queda muito profunda. Eu até digo, como brasileiro, que eu queria que o governo desse certo, porque beneficiaria o povo do Maranhão, o povo do Piauí, o povo de todos os estados que estão nos acompanhando. Mas o problema é que eu conheço o Bolsonaro. Nós estamos vendo o governo. O governo não tem nada para apresentar. Nada. A única coisa que tem são os R$600. Só. Não tem mais nada. E agora ele está viajando para inaugurar a obra dos outros. Só. Ele não tem uma obra que ele começou. Nenhuma. Zero. Se é uma obra que o Bolsonaro começou, uma, não tem. Então é muito difícil imaginar que isso vai dar certo. Vamos ver, vamos esperar. Acho que está longe demais, né? Muita água para passar. Muitas águas do rio Parnaíba ainda vão passar para a gente poder chegar a essa conclusão. Governador, queria que o senhor avaliasse aí os nomes. O senhor está dizendo que está cedo, mas todo mundo já está falando e tal. Queria que o senhor fizesse sinteticamente a análise das chances desses nomes que eu vou citar para 22. Bolsonaro. Hoje é um candidato forte. Acho que em 22 chega mais fraco. Moro. Não acredito na sua viabilidade eleitoral. Acho que em nível nacional, né? Pode ser que ele dispute alguma coisa no Paraná, acho eu. Luciano Huck. Está tentando se colocar, conversando, dialogando. É uma pessoa muito conhecida, está estudando o Brasil. Eu mesmo tenho participado de muitos eventos com ele, reuniões, debates. É uma pessoa que não é do nosso campo político, né? Não está na esquerda, é um cara mais do campo liberal, mais do centro, mas está se colocando e é conhecido, pode ser que cresça. Dória. O Dória enfrenta hoje muitos problemas em São Paulo, né? Então, acho que ele antes tem que dar conta da agenda de São Paulo. E eu não sei como o PSDB vai ficar. Muita dificuldade o PSDB. Mandetta. Acho que é uma chuva de verão. Passa rápido. Ciro Gomes. Um grande quadro político. Meu amigo, sou admirador da sua competência e tem uma representatividade alta. Ter 10% numa eleição presidencial é para poucos. Então é um nome, sem dúvida, um nome forte. Haddad. Recall grande da eleição de 2018, foi ao segundo turno, teve 45% dos votos. É um nome nacional hoje, também um candidato forte. Flávio Dino. Eu não sou candidato, homem. Eu não posso me autoanalisar. Eu não posso me autoanalisar, não é correto. Isso aí é um preceito. Modesto. É um preceito aristotélico. Ninguém é bom juiz sobre si mesmo, né? O Aristóteles escreveu isso há mais de 2.000 anos, 2.500 anos. Então eu não posso me avaliar, não seria uma atitude adequada. Eu realmente deixo aí para vocês. Quando encerrar a entrevista, aí vocês fazem a análise de vocês. Aliás, os alemães têm... Porque hoje eu não me coloco como candidato, porque eu não considero que isso é projeto individual, realmente. Que eu vou ser candidato, serei. Mas posso ser candidato ao Congresso, ao Senado, à Câmara, eventualmente participar de alguma chapa nacional, encabeçá-la, mas isso aí está longe demais. E aí não sou eu que vou analisar. Eu prefiro analisar os nomes que já estão postos, né? Eu não sou ainda, embora apareça nas pesquisas aqui e acolá, acho bom, fico feliz, mas deixo aí por conta de vocês a avaliação. Aliás, os alemães têm um ditado, o autoelogio fede, né? O autoelogio fede. Ô, governador... Elogio em boca própria é vitupério. Sim.
É um ensinamento secular. E só para a gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse uma análise, que o senhor, claro, é um político, já 12 anos, né, que o senhor está na vida política, eleitoral. 14 anos, isso. 14 anos na vida política eleitoral, mas é de formação juiz, um homem, um operador do direito e com muito conhecimento. Aliás, o senhor foi primeiro colocado no concurso que o Moro foi aprovado para juiz, não foi isso? O Moro é no concurso depois do meu. Eu sou um pouquinho mais velho do que ele. Mas, de fato, tive essa honra, a alegria de passar em primeiro lugar no concurso. Na turma que o senhor disputou, o senhor foi o primeiro, né? Então, Isso, e hoje, ali, os petistas, eles, assim, respiram a possibilidade de o Lula, que hoje é inelegível, disputar em 22. Como político, queria opinião, como político e como jurista, homem das leis. Que chance? É 1%? É nenhuma? Se o Lula tivesse disputado em 2018, ele tivesse ganho. Se ele disputar em 2022, ele ganha. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Uma leitura isenta. E eu faço questão sempre de lembrar que de 3 eleições de governador do Maranhão que eu disputei, eu só tive apoio do PT em uma delas, na última, na mais recente. Em 2, o PT não me apoiou. Ou seja, eu tenho um certo distanciamento para poder dizer a minha análise baseada em fatos, né, em pesquisas. Acho que é o principal líder nacional, venceria a eleição em 22. Há esses embaraços judiciais, esta sentença feita pelo Moro, quer dizer, aquela situação do juiz de futebol que apita a partida, depois vai confraternizar com a torcida de um dos times. Foi exatamente isso que o Moro fez. Tirou o Lula da eleição e depois foi ser ministro do Bolsonaro. Realmente um gravíssimo erro, a meu ver. Erro político, um erro ético, mas fez. Essa sentença está em exame no Supremo, ela é muito frágil. Eu acho que quando o Supremo julgar, ela vai ser anulada, a minha leitura, ou vai ser modificada, porque é aquela do chamado triplex, né, do apartamento, que diz que era do Lula, mas quem vendeu não foi ele, foi um banco que vendeu. Então, é realmente até uma incompatibilidade lógica, eu diria. Porque se alguma coisa é sua, é você que vende, você que dispõe sobre... Você tem o poder de disposição sobre esta coisa. Não era o caso, enfim, há muitas controvérsias em relação a isso. Eu escrevi um artigo, os telespectadores que quiserem acompanhar, na Folha de São Paulo, chamada Sentença Triplex, em que eu analiso os erros jurídicos dessa sentença. Então, eu acho que ela vai ser anulada. Agora tem outros processos. Então, hoje eu diria que é possível, embora seja hoje improvável, mas é possível. Quero agradecê-lo, governador, a gentileza de ter nos atendido e nos concedido esta entrevista hoje. Eu agradeço a todos vocês a gentileza, o espaço. Muito obrigado. Minha saudação a todos do Brasil, dos vários estados que nos acompanharam, claro, muito especialmente para a população do vizinho e irmão estado do Piauí e também aos maranhenses que acompanham a TV Meio Norte. Obrigado, governador Flávio Dino, que esteve com a gente. Olha, sabe por que a Hiperfarma tem o preço mais baixo da cidade?